boa noite, meu povo, minha pova, vocês aqui do Instagram e vocês aqui do YouTube. Sejam bem-vindos. Vou falar hoje aqui de foco e nitidez. Me mandaram perguntando isso aí porque teve gente que trocou de lente, que tá de parabéns aí, mas não conseguiu acertar o foco, então a gente vai falar disso. 3, 2, 1, valendo. Vamos falar de foco e nitidez, o que tem assombrado aí uma galerinha que tem me falado que tem feito aqui, né? Tem tentado ao máximo clicar da melhor forma, tentar cravar o foco e não tem conseguido alcançar aí o sucesso nisso. Eu queria saber o porquê que não conseguiram. Eu tenho algumas hipóteses e eu já sei o que está acontecendo. Algumas pessoas que trabalham com câmera cropada me perguntaram isso, colocaram esse questionamento, pediram ajuda. Então, olha só. O sensor da câmera da câmera cropada, ele tem bem menos áreas de foco do que uma câmera com o sensor full frame. E o que acontece quando as pessoas perdem a zona de sensível ao foco ali, né? A zona de alcance de onde a gente está tentando mirar aqui para focar. Eu até trouxe, peguei um material aqui, uma placa de acrílico, pintei ela aqui para mostrar para vocês. As câmeras novas têm aquele sistema de cravar o foco no olho e a pessoa pode ficar se mexendo aí e a câmera, o foco não sai do olho, né? Tá fotografando aqui, cravou no olho de quem tá, né, do seu fotografado e o sensor vai atrás ali, o processador da câmera é muito bom e ele identifica onde é o olho e por mais que a pessoa mexa de um lado para o outro, vire de um lado para o outro, tampe a mão, quando ela tira a mão do rosto, a câmera identifica o olho e crava ali. Isso funciona muito bem para retratos de frente aqui, em que você quer fotografar, fazer um retrato da pessoa. Isso é muito bom para casamento, isso é muito bom para esporte. Mas para um outro tipo de composição, não faz sentido. Às vezes você não quer focar no olho, então você tem que desabilitar isso. Nesse panorama, né, nesse cenário aí, beleza, você tem que cravar no olho e tentar achar aqui. Eu falei na outra aula sobre lentes para retratos, em que eu estava tentando buscar uma maior nitidez justamente no olho, porque tinha uma luz gigantesca, e a modelo estava olhando para frente, tinha o rebatedor trazendo luz para ela, e tinha um céu imenso que eu queria que aparecesse isso na pupila dela. Ok, nessa ocasião também vale muito a pena, tá? Você tentar cravar o foco no olho, tentar assim, cara, não, tô tentando ao máximo cravar o foco aqui no olho. Só que muitas pessoas não conseguem, e tem um motivo bem bobo para isso, tá? Tem um outro motivo, vou falar ele antes aqui agora, que às vezes você não precisa fazer o foco cravado no olho. Não precisa. Tá? As pessoas estão aqui se mexendo, você vai perder a fotografia se você ficar com essa neura de querer caçar o olho aqui para focar. Muitos sensores de câmeras cropadas, eles têm uma zona menor, tem pontos, né, mais reduzidos na área sensível ao foco, que é ali no centro do sensor, né? Diferente de uma full frame, deixa eu ver se essa aqui está com bateria, tá? Ó, aqui, deixa eu colocar ela no bulb aqui. Então, né, você tem você está com um sensor aqui para o pessoal da câmera no YouTube aqui, e vocês aqui Então a gente tem ali o nosso sensor, e ali no meio é exatamente, né, onde a sua zona de foco vai estar dependendo da sua câmera. Essa aqui é uma full frame, ela tem 61 pontos de foco, tá? E para mim já basta, porque eu não foco aqui nas bordas, no canto aqui, isso para mim não me interessa. Eu uso a regra dos 20% no meu enquadramento. Então, o que está... Deixa eu pegar vou mostrar uma tela do iPad que vai ficar melhor para vocês entenderem isso. Então, vamos supor que isso aqui seja a sua tela, beleza? Tá aqui a sua tela. E tem câmeras que já tem sensor, né, espalhados aqui, as Sonys hoje em dia aí, as novas Canon aí, a R para cima lá na R6 Mark II, elas têm, diferentes dessa daqui, que tem
61 pontos no meio, tem algumas câmeras que só tem 19 pontos, 18 focos, 16 pontos de foco, apenas no meio aqui do sensor. E outras câmeras têm um monte aqui, sei lá, 150 pontos de foco espalhados aqui tudo. Mas quem é que vai focar em alguma coisa bem aqui no quadro? Eu acho meio tapado você querer focar em alguma coisa que está bem aqui, ó, no cantinho aqui da... Né, eu vou fazer meu foco bem aqui onde está esse X aqui, onde está meu dedo. Para quê? Eu tô aqui. Então, assim, eu uso nos meus retratos a regra dos 20%, que é usar, né, tem os terços todos separados aqui, eu separo uma zona de interesse aqui no meio do quadro aqui, para que isso aqui aconteça. Tá? Então, assim, não há necessidade, a não ser que você seja um fotógrafo de alta performance, de Fórmula 1, corrida de cavalo, esporte ali na beirada do campo, em que você precise ter um monte de ponto de foco ali agora, hoje em dia, nesse controle todo automático que tem aí para você. Se você não souber focar, você vai precisar desse auxílio aí. Tá? Você vai precisar dessa muleta para fazer isso. Mas dá para fazer, dá para você se antecipar o foco, que é uma coisa que eu vou falar aqui no final. O principal erro de foco e de perda de nitidez para quem está buscando aí, né, quem está naquela tristeza de querer fazer o foco a qualquer custo, o foco extremo, e cravar o foco e não consegue. É uma coisa que vocês têm que entender, para alguns pode ser bem evidente isso, mas para outros não. E é onde que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu uso esse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui em sala de aula. E nós somos fotógrafos, né? Nós somos visuais, nós gostamos de ver exemplos. Então eu vou mostrar aqui numa placa de acrílico por que as pessoas perdem o foco e ficam tão malucas quando isso acontece, achando que é erro no equipamento. Né? Ah, minha câmera não está focando, André, minha câmera não... Eu tento, cara, eu não consigo focar, o foco aparece lá no olho, quando eu vou olhar não tá. Então, primeiro erro, usar um diafragma muito aberto, muito próximo. Qualquer mexidinha que você der, ou seu assunto fica fazendo isso aqui, ó, se você cravou o foco aqui e ele pegou uma determinada área, se a sua câmera não tiver o sistema de seguir o olho, a pessoa mexeu de um lado e para o outro. Se você tiver, por exemplo, em 1.8, por exemplo, você perdeu o foco. 1.2, então, você esquece. A pessoa piscou, você perdeu o foco. Então, se a sua câmera não for uma câmera que tiver um super sistema que persegue aqui o olho, você vai errar o foco por um motivo. Você está com o diafragma, você está muito perto do assunto e com o diafragma aberto. Demais. 1.8, até 2.0, essa lente aqui é 2.0. E ela é foco manual. Tá? É uma lentezinha que ela tem esse foco bem aqui atrás, e o foco dela é só manual. Então, quando eu uso ela em f2, eu tento ao máximo pedir para a pessoa, quando der um retrato aqui próximo, não se mexer. Porque se eu quero cravar no olho, não pode ter movimento nenhum. Muito próximo, com o diafragma muito aberto. Então, assim, o comprimento focal, dependendo do comprimento focal que você está usando, você tem uma linha mínima de foco. E a outra, e que a gente vem para o segundo erro. Vamos supor que você esteja em 1.8. A sua lente está focando aqui em mim, né? Aqui nesse papel aqui, ó. A linha fina, a linha tênue de você acertar e errar é exatamente na espessura desse papel aqui, ó. Então, com 1.8, por exemplo, 1.2, você focou aqui, se eu mexi 1 milímetro para trás, eu já saí da linha de foco, se você cravou o foco aqui. Porque em 1.8, dependendo da proximidade que você está, vamos supor aqui que você tenha, eu estou exagerando aqui com o papel, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem isso aqui de espaço para a sua lente acertar o foco aqui, com 1.8, por exemplo. Cravar o foco aqui, que você estiver em 1.8, a zona de sensibilidade, né? A falsa impressão que você tem foco na cena, ela é dessa espessura aqui, ó. Então, assim, a área sensível do foco vai ser fininha aqui. Então, quando você foca e você vem para frente, você passou da linha do foco aqui, ó. Então, é como se estivesse fazendo isso daqui, ó. Tá? Então, muita gente erra o foco por causa disso. Você está com a sua câmera aqui. Nossas câmeras, por mais que as lentes sejam ali abauladas aqui na frente, tem essa curva bonitinha aqui, ó. Ele manda a mensagem para dentro do seu sensor de uma forma plana. A luz entra e atinge o seu sensor aqui. Pensa nisso. Você está com a lente, a imagem entrou e atingiu o seu sensor aqui de forma plana.
Se você pegou a câmera e fez isso aqui, ó, focou, cravou o foco, e aí você fez isso aqui, ó. Esse 1 centímetro que você virou a câmera, que você cravou, reenquadrou, você já perdeu a zona de foco. E aí não é a câmera, somos nós que erramos. Eu já errei muito assim no começo. Né? As câmeras que têm poucos pontos de foco no meio, vocês já viram os fotógrafos, já viram muitos fotógrafos fazendo isso aqui. Crava, pega aqui, crava o foco e reenquadra. Nesse cravou o foco e reenquadrou, o seu sensor, na linha de foco que você falou para ele onde está o foco, ele cravou aqui, mas você reenquadrou e fez isso. O foco ficou lá atrás, ó. Você está aqui e reenquadrou para cá. E aí você perdeu o foco. É por isso que você está errando o foco. Não é a câmera, não é a lente, tá? Primeiro, você pode estar com o diafragma muito aberto, qualquer mexidinha vai sair da zona de foco, da sua zona, na parte onde tem a nitidez, ali onde ela está focada. Segundo passo, você mexeu. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma placa de... Vendo aqui? Placa de acrílico. Olha o sensor aí, ó. E aqui são os pontos de foco. Estão vendo aqui? Aqui são os... Seu sensor está reto aqui, né, com a lente. Olha aqui. Você focou aqui no meio do meu, bem no meu olho aqui, ó. Beleza? Focou aqui no meu olho. Cravou o foco. Se você fizer isso aqui com a câmera, olha lá para onde é que seu foco vai, ó. A mesma coisa acontece se o seu assunto mexer. Você cravou, está com a câmera aqui. Se o seu assunto fizer isso aqui para o lado, olha lá, ó, o foco saiu, ó. Então, o seu sensor está mexendo junto, ele tem que ir junto com o seu assunto aqui, ó. Se a sua câmera não tem isso, você vai perder o foco. Porque olha só, você focou aqui, ó. Tá? Olha aqui seu foco tá bem aqui, ó. Beleza? Seu sensor é exatamente isso daqui, lá dentro da câmera. Vários pontos de foco. Aí você pega e foca bem nesse ponto aqui. Se o seu assunto mexer um pouquinho, se você clicou, cravou o foco, quando você reenquadra, ele mexeu. Olha essa parte branca aqui do softbox, ó. Cravei aqui. Se eu mexer um pouquinho, olha para onde a imagem vai. Essa parte branca que está mexendo aqui, ó, é seu foco indo pro beleléu, meu amigo. Você dançou, ó. Se a sua câmera não crava o foco e persegue o seu assunto, o seu foco tá ficando perdido na imagem. Aí você fala, poxa, minha câmera é uma bosta, ela não fotografa direito. Minha lente é uma merda, porque ela não foca. Já tentei. Comprei uma lente nova e ela não foca. Somos nós que erramos. Tá aqui, ó. O sensor tá lá, ó. Olha aqui no meu olho, aqui, ó, pontinho aqui, ó. Tá vendo o vermelhinho? Focou? Se você mexer um pouquinho, saiu, olha isso. Cravou. Reenquadrou. Mexeu. O seu sensor vai acompanhar isso daqui, ó. Então, se você cravou, se você reenquadra depois que você foca, você tira do seu sensor o lugar onde você falou que era para ele focar. E aí a câmera fica maluca, a gente fica maluco aqui atrás, fala, pô, mas eu foquei, a foto tava linda, a luz tava ótima. A câmera até fez o barulhinho, né? Deu aquela pitada, te avisou, ficou vermelhinho. Quando você olha o foco tá no lugar errado. Tem casos da sua lente, essas que são automáticas, tá? Dela perder a calibração. Mas isso é fácil, dá para fazer, tem uma configuração na câmera, que você põe ali uma régua, tá? A gente pode até fazer isso depois, que você coloca ali, faz a foto ali na régua e vê onde é que está o foco. E aí você informa para a câmera, ó, aqui é o foco. E aí ela calibra de novo e manda a configuração direto para a câmera. Mas nesse caso aqui, de você focou, reenquadrou, lembrem-se que a imagem ela vai plana para o seu sensor. Se você reenquadra, a zona de foco, ela mexe junto. É como se ela fosse um braço aqui, ó. Tá? Ó, é um braço aqui e você está focando bem aqui na frente. Cada vez que você mexe a câmera, ó, o seu foco, ele vai paralelo. Então a imagem entra e vem para o seu sensor. Então ele tá bem aqui, ó. Cada vez que você mexe a câmera, o foco vem junto. Se sua câmera não tem mais ponto de foco para você, no quadro que você faz aqui, você puxar a linha do foco para cá, você vai ter que fazer isso manualmente. Ou
dá um passo para trás, por isso que eu gosto da 50 milímetros. 50 milímetros é vida. Vem para trás, e aí você consegue fazer um quadro mais aberto um pouquinho para você ter a zona de pontuar ali onde você quer colocar o foco, tá? A 35 milímetros é uma lente maravilhosa, ela tem um campo mais aberto e ela tem uma nitidez esplêndida. As 35, até a Sigma 35 milímetros é mais cara um pouquinho, né? Mas ela é uma lente, por ela ser mais aberta, ela vai te dar mais área para você fazer. Depois você pode dar uma cropadinha aí na fotografia, se você tem esse problema, tá bom? Então, o que a gente falou aqui? Diafragma muito aberto, pode fazer com que você, qualquer afastada que o seu assunto mexer, piscar, mexeu, você perde, tá? E clicar e depois reenquadrar. Mas André, agora por que mesmo eu focando paradinho não está ficando nítido? Sua lente pode estar descalibrada. Ou às vezes os pinos podem estar sujos. Às vezes acontece, mas isso é muito pouco, tá? Dos pinos aqui estarem sujos e tal. Se a sua imagem não tem contraste, a câmera às vezes demora para focar. Tá? Por exemplo, eu estou aqui de branco e preto. Então, se eu tenho uma cena que está toda uma cena predominante, branca, e minha câmera está com dificuldade para focar, eu vou procurar uma zona mais escura para eu poder ter mais contraste, para eu poder focar. E aí eu procuro uma mudança drástica de aqui, ó, para poder focar. Aqui, tá? Olho, tá? Eu não vou focar ali no infinito ali, nem no preto total, bem aqui no meio, que não vai focar. Então, quando eu tenho grupos, que eu quero fotografar o grupo, e eu preciso achar um ponto de foco, às vezes eu pego, foco uma pessoa da direita e reenquadro e coloco todo mundo certo, centradinho, mas eu sei que está todo mundo na mesma linha. Então, nesse caso, vai funcionar. Na verdade, eu estava apenas procurando um ponto de contraste para eu fazer o foco. Às vezes você está com dificuldade para fazer o foco, porque às vezes está fotografando alguma coisa que não tem muito contraste. Como é que a gente resolve isso? Você pode se antecipar o foco. Às vezes não é que sua fotografia está sem nitidez, às vezes ela só está sem foco. A grande empolgação de quem quer estar fazendo retrato, comprou um 85mm, que quer usar aqui no F2, né, bonitão lá, fundo desfocado, lá tudo desfocado bonito, é tentar, quanto mais próximo você está da imagem, mais o fundo lá fica desfocado, ó, né? Mais lá está desfocado. Mas quanto mais próximo você está aqui e quer usar um diafragma muito aberto, você perde textura. E aí, quando você perde textura, principalmente aqui pele, olho, você acha que sua lente não está te entregando a nitidez total. Outra coisa essas lentes de entrada, tá? Elas têm uma coisa chamada foco soft. Já ouviram falar isso? O que é o foco soft? Ele não é a melhor nitidez da marca que eles colocaram aí na construção nos vidros da sua lente. Elas têm aí essa lente de entrada, essa 50mm 1.8, ela não ela lá em 1.8, ela não tem nitidez quase nenhuma. Ela é como se fosse tivesse um Pro Mist, sabe? Aquele embaçadozinho, parecendo um sol da manhã assim nascendo e deixando tudo meio com uma névoa. Lá em 1.8 ela tem isso. Quer nitidez nela? A partir de 2.5. F5.6 fica fantástico. Então, às vezes, não é que a sua câmera não está te entregando a nitidez que você precisa. Nitidez, todos os seus sensores vão ter. Tem que chegar a uma imagem nítida nele. Se a imagem não passa pela lente com nitidez, se você não está colocando o ponto a sua linha de foco no local certo, não vai chegar a nitidez do seu sensor. Agora vamos falar de outra coisa. Eu falei da antecipação do foco. Olha só, você tá me fotografando aqui. E você vê. E aí é uma coisa eu nem gosto de falar essa palavra tentativa. É erro e acerto. Não tem como. Vai ter que errar muito para poder acertar. Você está me fotografando aqui. Olha a situação hipotética. Estou aqui e toda hora eu viro para cá, estou aqui conversando, piscando de novo, volto para trás e vem. Como é que você vai acertar meu olho se a sua câmera não segue? É a mesma coisa de fotografar em beira de campo se a sua câmera não segue a pessoa. Como é que você vai fazer? Você vai se antecipar ao foco. Você vai focar aqui no meio. Aqui, ó. Por quê? Ela está conversando. Quando ela virar um pouquinho para cá, o foco não está aqui. Quando ela virar para cá, o foco vai estar não é na mesma posição, tá? Eu estou falando na mesma linha. E aí você vai pegar o foco desse olho. Lembrando que para a fotografia de retrato, o foco vai no olho que está mais próximo à câmera, à lente, tá? Se você focar nesse olho aqui, daqui para frente vai ficar tudo borrado, né?
Então você pode se antecipar em algumas ações, se antecipar o foco, já que se a sua câmera não tiver essa função de perseguir. Então assim, olha, uma pessoa vai passar correndo aqui, o cara tá vindo na linha de chegada, vai passar na faixa para ser o campeão. Tu vai esperar o cara chegar para tentar fazer o foco? Foca na faixa. Quando ele encostar na faixa para passar lá correndo, tu faz o disparo. Então, galera, é isso. Até quinta-feira. Quinta-feira eu vejo vocês aqui de novo. Beleza? Vamos lá para 8h30 de novo, porque 7h30 tava muito corrido. Beleza?